Bom, resolvi mostrar na prática como que funciona esse sistema de notas pessoal analógico, o Zettelkasten. Eu fiz umas notas aqui sobre o que faz um bom profissional, né? Então vocês vão ver que tem 4 cartões frente e verso, onde eu fui rascunhando aqui. Isso gerou um post para o meu blog sobre nunca priorizar algo no dia. Eu fui tendo insights ali que me ajudam no dia a dia e eu compartilhei com algumas pessoas. Isso gerou depois um post escrito, né? Depois eu compartilho. E como que funciona o processo? Esse é o processo de captação e escrita. E agora o processo de arquivamento, né? Que eu tenho aqui a caixa onde eu coloco as notas. Esse é o meu segundo cérebro analógico, por assim dizer. Ele tem aqui um index, né, que é onde eu tenho palavras-chave ou termos que eu busco no arquivo principal aqui, onde tem as notas, né, dos temas. Tem também a caixa de bibliografia, né, eu acabo não utilizando muito porque ela é mais para capturar coisas de livros. Então eu tenho alguns insights ali sobre carreira e agora o ponto é como é que eu arquivo isso, né? Como é que eu coloco isso para acessar posteriormente. A gente usa aqui, segundo o livro lá do... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Esse livro aqui, Anti-Net Zettelkasten, do Scott Scheper, né? Que ele ensina como que faz esse método. Então, ele faz alguns vídeos desses também no YouTube dele. Eu estou fazendo parecido em português porque eu achei que foi muito útil para mim, para eu entender. Vamos lá. Como arquivar essas notas aqui no sistema. Eu vou procurar por, né, fala sobre aqui como é que eu lembraria isso aqui no futuro. Então, dicas profissionais, né, crescimento profissional, acho que é um bom termo. Então eu vou aqui na letra C, eu analiso termos que eu já arquivei e não tem nenhum aqui sobre crescimento profissional. Vou pegar aqui que é um tema. Deixa eu ver se tem algum sobre carreira, também não tem. Talvez um sobre profissão. Tá, também não. Então eu vou colocar aqui um termo sobre crescimento profissional e eu preciso saber aonde que eu coloco ele dentro da minha caixa, né? Para eu localizar ele mais perto do próximo. Ó, achei aqui. Eu tenho um sobre evolução profissional. Não é crescimento profissional, mas evolução profissional. O cartão 1500. Então, eu vou separar esses dois e vou contar para vocês como que funciona esse princípio de que não tem uma categoria certa, né? Se eu pensei em crescimento profissional e evolução profissional, eu vou fazer um link entre os dois e vou aqui na categoria número 1500, são cartões alfanuméricos, né? Crescendo sempre, então 1300, 1400, ó, 1500, 1500. Eu tenho aqui sobre evolução profissional e desenvolvimento profissional. Então, mais um termo aqui, desenvolvimento profissional. Eu vou achar, também estava aqui no meu índice, desenvolvimento profissional. Evolução, crescimento e desenvolvimento profissional são termos que eu chego aqui nesse lugar. Então, o conceito é que eu arquivo perto dos cartões que tenham mais a ver e depois eu crio hiperlinks para o índice para eu lembrar de onde estava. Então, eu já tinha alguns pensamentos cadastrados aqui, né? Como se desenvolver, manter a curiosidade, fazer um PDI. Aqui foi um post que eu fiz sobre se envolver e não se desenvolver. Caminho se conhece andando, parará, experiência. Ó, acho que tem muito a ver com isso aqui. Na minha experiência, o desenvolvimento profissional nunca foi planejado. Fazer bem feito, praticar,
Então, eu acho que tem muito a ver com esse aqui. Entre o 506 e o 507, eu acho que tem a ver um aqui sobre essa questão do que faz um bom profissional. Então, entre o 506 e entre o 507, eu vou criar um aqui, 506-1, e vou adicionar. Ele fala sobre essa criatividade também, né? É um sistema orgânico, então a gente vai colocando categorias no meio do caminho. Eu vou criar um 506 alguma coisa e falar sobre, né, dicas que eu daria sobre o que faz um bom profissional, que tem a ver com evolução na carreira. E vou fazer aqui um hiperlink para vocês verem depois. Então aqui eu peguei um cartão, vou escrever 1506.1, escrever o tema do post, que é o que faz um bom profissional. Vou botar uma referência aqui embaixo para o blog. Eu boto esse R minúsculo e as letras minúsculas. O, Q, F, U, B, P. O que faz um bom profissional. Isso aqui eu vou vincular lá no Zotero para eu achar o post no meu blog que eu resumi esse tema aqui. Então, 1506-1. Agora todos os outros cartões atrás vão ficar abaixo desse traço 1. 1506-1 barra 1, 1506-1 barra 2, ponto 1 barra 2, 1506.1 barra 3, 1506.1 barra 4. Tá? Então, arquivando aqui uma série de notas em cima de uma pergunta, que é o título do blog, o que faz um bom profissional. Então ainda vou dar uma resumida, escrever alguma coisa aqui nesse cartão, e ele vai ser arquivado perto desse aqui, que eu tinha um cartão sobre experiência profissional. E, como eu falei, né, quando eu pensei nesse tema, eu pensei em desenvolvimento profissional, evolução profissional e crescimento profissional. No meu índice eu tenho esses termos: evolução profissional apontando para o 1500, crescimento profissional e desenvolvimento profissional. Então no futuro, quando eu quiser lembrar de onde eu tenho coisas relacionadas a isso, é assim que eu busco aqui na letra D: desenvolvimento profissional. Na letra C, crescimento profissional. E na letra E, evolução profissional. E agora arquivo todos eles aqui no 1506 antes do 1507. E isso vai formando aqui o meu segundo cérebro analógico que eu estou construindo. Espero que tenha ficado um pouco mais claro na prática de como os pensamentos, né, entram nesse segundo cérebro por meio de termos aqui no índice, onde eu busco por termos que eu me lembro, vou navegando. Essa caixa de notas, né, o Zerocasting aqui, ele fala muito sobre essa questão da surpresa. Então você vê, eu me lembrei, eu não sabia, mas eu me lembrei que eu tinha escrito sobre isso aqui. E logo depois tem um post sobre Steve Jobs, falando sobre conectar os pontos, né? Olhando para frente, para trás em relação à carreira. Então essas surpresas que acontecem no meio do caminho também, que no digital a gente não consegue, tem tudo a ver com essa questão. Qualquer coisa é só falar.